A guerra moderna não é uma história de bem contra o mal. É muito mais um borrão cinzento, cheio de sacrifícios e de escolhas que ninguém deveria ter que fazer. E é nessa história complexa e visceral de Call of Duty Modern Warfare que a gente vai mergulhar agora. A gente se suja e o mundo fica limpo. Essa frase do Capitão Price já diz tudo, né? Ela dá o tom de toda a história. Aqui a linha entre o certo e o errado não é só fina, muitas vezes ela simplesmente some. E o que dá início a essa crise mundial toda? Não é uma bomba, não. É um roubo. Mas um roubo que vai deixar o mundo inteiro à beira do precipício. Pensa na cena. Uma operação ultra secreta da CIA. O líder é um oficial conhecido como Alex. A missão? Proteger um carregamento de gás químico russo. E claro, tudo dá terrivelmente errado. O gás é roubado, agora uma arma de destruição em massa tá por aí, em mãos erradas. A corrida contra o tempo já começou. A partir daí, o efeito dominó é rapidíssimo. Primeiro, o roubo do gás. Pouco tempo depois, um ataque terrorista brutal acontece em Piccadilly Circus, lá em Londres. O grupo Al-Qatala assume a responsabilidade. A coisa escala tão rápido que eles precisam chamar o capitão John Price, das Forças Especiais Britânicas, a SAS, para tentar controlar a situação. E para lutar contra um inimigo que não segue regra nenhuma, às vezes é preciso quebrar algumas. É isso que força a criação de uma aliança que ninguém esperava. Espiões da CIA, soldados de elite britânicos e rebeldes lutando por sua própria terra. Vamos ver quem está em cada lado desse tabuleiro. De um lado temos o agente Alex da CIA, o lendário Capitão Price e Farah Karim, a líder da rebelião do Urziquistão. E do outro, a rede terrorista Al-Qatala, que trabalha junto com o general russo Roman Barkov. É esse cara, o Barkov, o verdadeiro arquiteto por trás de muito do sofrimento naquela região. E o que poderia unir um grupo tão diferente? Um objetivo comum e bem desesperado: achar aquele gás roubado e acabar com Al-Qatala. Para isso, eles precisam ir atrás do líder, um cara conhecido só como o Lobo. A primeira grande missão deles juntos é um ataque direto ao esconderijo do Lobo. O plano tem 3 passos bem claros. Primeiro, se infiltrar no complexo. Segundo, garantir a segurança dos reféns. E terceiro, o mais importante de tudo, capturar o Lobo vivo. Eles precisam de respostas. Mas para a gente entender de verdade essa guerra, e principalmente a luta da Farah, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A história nos joga num passado trágico, para mostrar como os fantasmas de ontem ainda assombram as batalhas de hoje. A Rodovia da Morte. E olha, isso não é só um nome de efeito. É um lugar real, no Uziquistão, uma estrada onde as tropas do general Barkov bombardearam civis que só estavam tentando fugir durante a invasão. É o símbolo máximo da crueldade dele. Num flashback de cortar o coração, a gente vê a origem de todo esse trauma. Vemos uma Farah criança, junto com seu irmão, Hadir, vendo o próprio pai ser executado pelos soldados do Barkov. O crime dele? Tentar proteger os filhos. Aquele momento definiu o resto da vida deles. Depois de perderem os pais, Farah e Hadir são jogados num mundo brutal, tendo que sobreviver por conta própria. E essa frase, dita num momento de puro desespero, vira o lema deles. É o que guia a jornada de sobrevivência e, no fim, a jornada para a rebelião. E isso tudo nos traz de volta ao presente. De uma forma quase poética e bem trágica, a Farah agora usa o cenário do seu pior trauma, a Rodovia da Morte, como uma arma. É lá que ela monta uma emboscada para as forças da Al-Qatala. É aqui que a história chega no seu ponto mais tenso. A gente começa a explorar a questão principal. Quais sacrifícios morais precisam ser feitos para lutar contra um inimigo que simplesmente não tem moral nenhuma? E a pergunta que não quer calar é essa: existe mesmo uma linha que separa o certo do errado? E se existe, onde é que a gente desenha ela? Para derrotar um monstro, é preciso se tornar um também? A resposta para essa pergunta vem como um soco. A gente descobre que o Hadir, o irmão da Farah, foi quem roubou o gás. No desespero, ele se alia ao Qatala, achando que só pode vencer o Barkov usando as mesmas táticas sujas. De repente, a aliança precisa caçar um dos seus. E no clímax, para evitar um desastre total, o Alex faz o sacrifício final e explode a fábrica de gás por dentro. As últimas palavras do Alex são de uma convicção que arrepia. Ele diz isso para Farah, que era a comandante dele naquele momento. Ele não tá pedindo permissão. Ele está pedindo a ordem, validando a causa pela qual ele está prestes a morrer. É o sacrifício definitivo por um bem maior. Com a crise imediata resolvida, a história entra em seu ato final. E fica bem claro que, mesmo que uma batalha tenha sido vencida, a guerra está longe de terminar.
A Fera finalmente tem sua vingança. O general Barkov foi derrotado. Mas a queda de um tirano não traz a paz, né? Muito pelo contrário. Isso cria um vácuo de poder e das sombras começam a surgir ameaças ainda mais perigosas. Olhando para esse novo cenário mundial, o Capitão Price entende que as regras antigas não funcionam mais. Ele propõe a criação de uma nova unidade de elite, uma que possa operar fora dos protocolos normais. A Força Tarefa 141. Então, com Barkov fora de cena e a Al-Qatala enfraquecida, a Força Tarefa 141 nasce. A missão deles é lutar a próxima guerra, uma guerra que não vai aparecer no jornal. A história de Modern Warfare não acaba. Ela só prova que no campo de batalha moderno, o fim de uma guerra é apenas o começo da próxima.